Oi, pessoal, bem-vindas, bem-vindos a mais um História na Mário. Eu quero começar agradecendo à Biblioteca Mário de Andrade pelo convite, por organizar essa mesa, que tem como tema a cidade inclusiva. Bom, eu sou Amanda Rigamonte, eu sou jornalista, sou atualmente editora do Itaú Cultural, e eu vou me descrever, eu sou uma mulher branca, eu uso óculos de grau, ele é marrom, tenho o cabelo loiro que está preso, estou com uma camisa verde com detalhes pretos e vermelhos, e atrás de mim um cenário bem clean, tem uma parede branca, uma mesa com um globo, e duas plantas, ao meu lado direito. Então é isso. Maria, quer se descrever aqui também? Claro, eu sou Maria Luísa de Barros, né? Sou uma mulher negra, possuo lábios largos, nariz largos, quando eu sorrio, a minha bochecha sobressai um pouco aqui também. Tenho cabelos cacheados que estão presos para trás, né? E eu estou usando uma blusa preta com listras coloridas. O enquadramento desse vídeo, ele pega a partir, né, do meu ombro, aqui um pouco abaixo do meu ombro para cima, e atrás de mim tem um fundo branco com plantas e quadros. Eu sou o Victor Andrade, eu sou um homem branco, cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuro. Eu estou vestindo uma camisa preta e o meu cenário, o background aqui, ele tem uma parede marrom e preta e tem um duto de ar-condicionado. Para fazer rolar essa conversa, estou aqui com duas participações especiais que têm um currículo, os dois que vão compartilhar muito para a gente fazer rolar esse tema. Bom, a Maria Luísa de Barros é arquiteta urbanista, pesquisadora cultural e curadora. Ela é mestre em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Em grande parte, suas práticas mobilizam territórios afrodiaspóricos, cartografia e linguagens. A Maria Luísa é idealizadora da Vibration, uma plataforma transdisciplinar de pesquisa para perspectiva crítica da cidade, arquitetura, urbanismo e música. E ela é cofundadora e integrante da Terra Preta Cidade, coletiva de mulheres negras, que através de práticas de pesquisa e práticas artísticas, visa criar narrativas multilinguagens e processos formativos e curatoriais voltados para desembranquecer a cidade. Ela é também cofundadora e foi coordenadora de pesquisa da Cidade Quintal, Laboratório de Urbanismo, Arte e Design, com sede na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Bem-vinda, Maria Luísa. Obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos e a todos que estão vendo a gente aqui, né? Agradeço muito o convite à biblioteca e também peço licença para falar também, assim, que a gente iniciar esse papo aqui. Obrigada. E o Vitor Andrade, também arquiteto e urbanista. Ele é doutor em urbanismo na UFRJ e tem pós-doutorado em planejamento ambiental na Academia Real Dinamarquesa. É diretor do Laboratório de Mobilidade Sustentável e professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Vitor desenvolveu as plataformas ebusradar.org e micromobilidadebrasil.org. Ele possui uma vasta experiência nacional e internacional, liderando consultoria e pesquisa na área de mobilidade sustentável. Vitor, bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todas e todos. É um prazer estar aqui para esse debate essencial que é sobre inclusão nas nossas cidades. Muito obrigada. Então é isso, né? Como vocês viram, esses super currículos, essas super pessoas, acho que vai ser um papo muito legal. O tema é um tema urgente, muito importante quando a gente fala do Brasil, né? Eu falando de São Paulo também acho que cabe muito. Então, o que é uma cidade inclusiva? O que torna uma cidade inclusiva? E ontem, para iniciar aqui as reflexões, né? Ontem eu vi uma pesquisa que saiu do Centro de Estudos da Metrópole, que conclui que em São Paulo as calçadas elas são mais estreitas, onde mais se anda a pé. E acho que isso não acontece por acaso, né? Inclusive, esses lugares são bairros periféricos, como Brasilândia, Guaianazes. Então, como é que fica a acessibilidade nesses lugares para uma pessoa que usa cadeira de rodas? Ou mesmo, eu fiquei pensando, né, na pandemia,
você garante uma segurança ali, que a gente pede 2 metros, né? Sei lá, em algum momento a gente pedia isso. E até, eu fiquei pensando, fui até mais longe, assim, esse acesso à cidade, esse curtir a cidade, andar na cidade, passear num lugar em que a calçada é estreita, em que as pessoas se espremem. Então, acho que isso tem tudo a ver com esse tema de cidade inclusiva. E acho que muitas questões vão aparecer. Eu queria começar, então, trouxe essa provocação, mas também conhecendo um pouco sobre vocês, como que vocês ingressaram, né, na arquitetura e urbanismo, o que chamou vocês para essa área e para essas outras áreas, esses outros temas que vocês pesquisam dentro desse grande universo. Quer começar, Vitor? Claro, posso começar. Achei ótima a menção que você fez sobre esses dados, e é impressionante como as nossas cidades são carrocêntricas, focadas no carro, né? Elas são desenhadas para o carro, e, na verdade, a gente tem a nossa capital, Brasília, que é um marco, né, um paradigma na arquitetura modernista da virada do século XX, que é uma cidade desenhada para o carro e pela velocidade do carro. Ela não é uma cidade desenhada para as pessoas, né? E isso se extrapola pelo desenvolvimento urbano de todas as cidades brasileiras, sejam elas grandes ou pequenas. E eu acho que outro ponto aí super importante que você toca, que torna ainda mais perverso esse processo, é a distribuição dos investimentos de forma desigual em termos de mobilidade, né? Nas periferias, a gente não tem, de fato, investimento público de qualidade na mobilidade, seja no transporte público, mas principalmente na mobilidade ativa. E, passando brevemente para como eu entrei nesse universo da mobilidade, eu cresci no Rio de Janeiro, uma cidade também desenhada para os carros, né? E isso era muito naturalizado dentro de mim, né? Inclusive, quando eu estava na escola de arquitetura, quando eu entrei na escola, né, a alta velocidade dos carros, correndo para atravessar o farol, o sinal de trânsito, tudo aquilo era visto como algo natural, porque eu cresci numa cidade assim, né? E, ao longo da escola, eu comecei a vislumbrar aí que alguma coisa estava errada, né? Reflexões começaram a serem apontadas em relação a isso, né? Que cidade é essa que a gente está desenhando? Que qualidade de vida é essa que nós temos? E o quão desigual são nossas cidades, né? Quando a gente fala, por exemplo, de calçada, né? Por exemplo, uma mãe com um carrinho de bebê, é um absurdo o que nós temos, né? Que cidade é essa que estamos desenhando? E é muito uma cidade que representa a sociedade brasileira. E a gente tem que, de fato, mudar isso. E, por último, eu acabei, como você citou, né, indo para a Dinamarca. E lá eu comecei a trabalhar especificamente com mobilidade ativa, né, que é uma cidade, Copenhague, especificamente, muito desenhada para os carros. Para as bicicletas, desculpa. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a focar muito nisso aqui, meio que uma missão na minha vida de ampliar e desenvolver políticas em prol da mobilidade ativa. Legal. Então, acho que é bem importante também essa colocação que você fez, Amanda, porque no começo também, assim, dessa jornada, dessa trajetória, né, eu ficava muito me perguntando também, né, quem são essas pessoas, então, que a gente pensa, para quem são essas pessoas que a gente pensa cidade, né? Direito à cidade para todo mundo, mas quem é esse todo mundo? Então, essas eram algumas das inquietações iniciais, assim, que eu acho que tem muito a ver com isso, né, que o Vitor pontuou, que você pontuou também, de falar, né, quando a gente pensa a cidade para as pessoas, dessa acessibilidade, né, enfim, esse direito mesmo à circulação, enfim, de todas as camadas que a gente está falando aqui, e aí, assim como você apresentou também no início, atualmente eu me encontro, né, nessa encruzilhada aí também entre prática e teoria, e aí, principalmente por meio da pesquisa aplicada, que é onde eu venho me empenhando um pouco mais, acho que todas essas experiências que você colocou aí em cima, eu venho tentando estar nessa pesquisa aplicada, né, e eu digo isso também, eu acho que, porque é muito essa maneira que eu encontrei, né, de fazer com que essa pesquisa, né, o que a gente eu especificamente venho aprimorando, entendendo dentro da academia também, mas não só, né,
chegue e converse também de um modo geral com a população, né, com o cotidiano da população, e aí seja através da arte, né, como foi o caso da Cidade de Quintal, esse período que eu fiquei lá, seja através do design ou outros projetos, enfim, através da música, enfim, eu acho que eu me encontro nessa encruzilhada aí que potencializa muito desse pensamento da gente, né, quando a gente vai olhar para a cidade. E aí eu coloco isso, né, acho importante até colocar essas dimensões, né, que atravessam essa prática, porque eu entendo que esse movimento também foi um dos fatores que me motivaram, né, a trabalhar com isso, a estar na arquitetura e urbanismo até hoje, né, que eu percebo que isso é também justamente uma forma de expansão do entendimento sobre o que é cidade, né, que sai de uma visão muito centralizada, e aí eu diria até segmentada, segregada também, para compreender essa cidade como ela é, assim, ou como a gente acha que ela é, assim, né, que é essa plataforma, esse jogo de tabuleiro cheio de peças, né, e enfim, eu acho que cheio com diversos agentes, né, e aí isso me fez muito conseguir olhar para a cidade de uma maneira, acho que mais integral, né, me faz ainda conseguir olhar para a cidade de uma maneira integral, e aí parte desse caminho que eu fiz dentro da profissão também, né, e dentro dessa trajetória, né, foi justamente também por não me ver, né, na verdade, assim, por me ver e ver meus pares, também não podendo usufruir dessa totalidade, né, de políticas urbanas, ou às vezes, assim, sequer podendo usufruir, né, eu falei da totalidade, mas tem gente, tem grupos e tem áreas que não conseguem sequer usufruir de um direito, né, que é coletivo e é comum. Enfim, então, acho que aí a gente poderia também dizer, né, de vários aspectos do direito à cidade, da adaptação, lazer, meio ambiente, circulação, mobilidade, que é onde eu acho que a gente vai também trocar muita figurinha aqui, trocar muita ideia e contribuir muito com o outro, né, e aí fiquei pensando também agora que é uma curiosidade que eu acho que eu quase não pontuo, assim, nas minhas falas, mas eu acho que aqui, nesse caso, até com o Vitor, também é muito pertinente, porque uma das coisas que me trouxeram a esse lugar, né, de atuação que eu tô hoje, né, novamente nessa encruzilhada de arte, de uma percepção de cidade que se expande, né, acho que muito dessas coisas que me trouxeram até aqui hoje também, foi pela percepção de cidade que eu fui estimulada através da circulação e da mobilidade que eu tinha, assim, né? E aí, explicando um pouco mais, né? Eu sou do Espírito Santo, né? Como a Amanda colocou no início, eu sou do Espírito Santo, nasci e cresci em Cariacica, né, que é uma cidade na região metropolitana da Grande Vitória, mas vizinha da capital Vitória, né, e ainda dita periférica, né, e aí durante um tempo, principalmente quando eu ingressei à faculdade, graduação, assim como milhares de pessoas, né, assim, de outras pessoas, eu precisava me deslocar, né, de uma cidade para outra, para realizar as atividades. E aí esse deslocamento, né, ele era contido de muitos pensamentos também, né, acho que além de pensamentos, além de horas de engarrafamento, né, além de uma inquietação, né, com esse carrocentrismo, como já foi colocado aqui, mas também de uma conexão com a paisagem, né, de observação como diferentes corpos ocupam, né, e usam a cidade, e aí também só um parênteses, né, não sei se todo mundo que está assistindo conhece a região metropolitana da Grande Vitória, ali o Espírito Santo, mas Vitória é uma ilha, né, e aí para eu fazer todo esse deslocamento, fazer todas essas dinâmicas que eram necessárias, eu precisava atravessar uma ponte, era o jeito, e aí era onde agarrava tudo, e aí a gente foi acompanhando, na verdade, sim, fui acompanhando, né, principalmente durante esse período da graduação, esses problemas acontecendo, essas inquietações surgindo, e a gente ali no meio, e aí você começa a pensar, falei, gente, mas o que está acontecendo, assim, a gente começa a questionar, né, os tipos, as condições, quais são as possibilidades também, né, de deslocamento, enfim, só uma breve curiosidade, assim, também, porque eu acho que isso foi um dos fatores que me instigou muito e me motivou muito, assim, para esse olhar também, tanto pelo lado positivo, né, quanto pelo lado negativo também dessa dimensão, né, de mobilidade, de circulação, desse direito a se mover também que a gente tem na cidade, né, e como que ela se configura num todo, né? Legal, obrigada, gente.
Eu fiquei pensando em várias coisas, acho que essa questão do carrocentrismo é uma coisa muito forte mesmo. E eu pensei, eu tinha até uma pergunta que ficaria mais para frente sobre a pandemia mesmo, né? Porque eu sinto que na pandemia esses privilégios de acesso à cidade ficaram ainda mais evidenciados, porque, por exemplo, quem tem carro próprio tem alguma segurança em circular pela cidade ou até quem tem acesso aos aplicativos ou a táxi se expõe menos do que quem usa, né, o transporte público. Também acredito que aumentou o uso de bicicleta e talvez dos patinetes também, não sei. Você sabe, Vitor, você tem dados sobre o uso das bicicletas e patinetes compartilhados ou mesmo bicicletas próprias? Eu tenho pelo menos uns 3 amigos que compraram bicicleta na pandemia, então imagino que tenha aumentado também esse meio de transporte. Sim, eu acho que é bem interessante, só como introdução, eu acho que cabe dizer que em qualquer crise, as diferenças na sociedade se exacerbam, né? Se a gente fala, por exemplo, a gente tem falado muito da mudança climática, e a gente sabe que ela vai afetar muito mais radicalmente aqueles que não têm acesso, né, a condições econômicas de acessar aí, serviços para minimizar essas mudanças, né? É o mesmo com a pandemia, que foi uma crise, é uma crise muito grave, e a gente sabe, como você disse, que ela afetou de uma forma desigual e muito assimétrica a sociedade brasileira, né? E o carro, eu acho que o carro privado, ele é parte da identidade, do reflexo da sociedade brasileira, né? Eu sempre digo que caminhando de bicicleta, somos todos iguais, né? Estamos todos naquela mesma paisagem urbana, naquela mesma ambiente público, domínio público, e estamos numa relação muito mais horizontalizada, né? E no transporte público também, que é o mesmo serviço para todos. Mas quando a gente parte para um desenho de cidade, como a gente parte para valorizar esse veículo privado, que é para poucos no Brasil, né, para poucas famílias, poucas pessoas, né, e aquela cena clássica, né, paradigmática daquele veículo com vidros fechados, fumê, etc., que, na verdade, a privatização do espaço público é a negação do outro, né? É o espaço da intolerância. Então, isso é muito importante. Na pandemia, isso foi exacerbado, porque, obviamente, que todos precisavam de deslocamentos mais seguros, né? E com um afastamento. E, em relação à bicicleta, é muito interessante, porque houve uma disrupção, tanto na cadeia produtiva da bicicleta, no mundo, que a bicicleta, na verdade, virou um bem que inflacionou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Fila no Brasil, passou-se a ter fila para conseguir comprar uma bicicleta, seja ela convencional ou elétrica. Apesar da nossa política pública fiscal ser anti-mobilidade ativa e bicicleta, né? Cabe dizer que a bicicleta, na maioria das vezes, ela é montada no Brasil. Então, as peças são importadas e se paga muito mais na importação de uma bicicleta no Brasil do que se paga, por exemplo, para uísque, cigarro e outras questões que fazem muito mais mal para a saúde. Em relação à bicicleta compartilhada, o que aconteceu também é muito interessante, que houve aí uma disrupção no modelo de negócios, que as bicicletas começaram a ser muito acessadas pelos entregadores ciclistas, né? Pessoas que vivem na periferia, né? Principalmente em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e outras, né? Fortaleza, e elas vão para as áreas centrais, né? Por exemplo, São Paulo, no Itaim Bibi, no Rio, Botafogo, Ipanema, e elas, nessas áreas centrais, elas passam o dia inteiro, às vezes 12, 14 horas lá na área central, elas não têm dinheiro para comprar uma bicicleta, usam a bicicleta compartilhada. Então, a gente viu uma diminuição do uso dos clientes convencionais e uma ampliação do uso pelos entregadores ciclistas, que é um fenômeno também que, no caso brasileiro, reflete muito essa disparidade, essa assimetria da nossa sociedade. São pessoas que não têm condições
mínimas de trabalho, muitas das vezes, né? Não tem onde, por exemplo, ir ao banheiro, passam o dia inteiro sem comer em condições mínimas adequadas, mas estão ali servindo aquela população que consegue pagar para ter a sua comida entregue em casa. Nunca pararam, né? Aumentou muito o uso desses aplicativos de supermercado via Rappi, é muito maluco isso mesmo. Nunca pararam de se expor, né? Pensando na pandemia. E até colocando, desculpa. Não, por favor. Só até colocando, né, acho que nesse contexto em si da pandemia, né, acho que a gente vai falar um pouco mais disso também, acho que como cada pesquisa cada atuação também vem se desdobrando, né, mas quando a gente aproxima também, acho que até um pouco mais disso, dessa expansão que eu estou falando, né, desse entendimento, também conseguindo ver a cidade, pensar a cidade, fazer a cidade a partir desse modo integral, né, toda a sua totalidade, quando a gente aproxima... Nossa, tá passando um avião aqui, vocês estão ouvindo? Desculpa. Ele passou rapidamente, já foi. Então, Mas, enfim, quando a gente aproxima isso também para essa realidade, né, assim, de quem está fazendo, né, desses entregadores, dessas mulheres que continuam circulando, né, dessas mulheres negras especificamente, né, e aí eu acho importante também pontuar de que lugar eu falo, né, de onde eu também eu começo a abordar as minhas pesquisas, né, a gente está falando e reivindicando também esse direito à cidade para essas pessoas que estão aí, né, movendo, que ainda que com a crise, né, ainda que com uma paralisação, um isolamento, as coisas continuaram a se mover, né, e eu costumo falar também que é justamente isso, a cidade é essa plataforma que tá tudo, a engrenagem está funcionando aí, e quem mantém essa engrenagem são essas pessoas, né, esses grupos minorizados, enfim, as mulheres negras, enfim, então acho que pensar nisso também durante a pandemia, né, nesse período, pensar quais que são essas possibilidades que essas pessoas tiveram, né, assim, de acesso e de circulação, e assim como o Vitor falou, né, acho que fica mais nítido, né, fica mais evidente inúmeras dessas desigualdades, inúmeras dessas disparidades, né, e questões, principalmente quando a gente coloca essa lente, né, interseccional, enfim, e traz isso para esse, enfim, né, para essas pessoas que sustentam essas estruturas, né, e pensar no Covid, eu acho que é realmente isso, né? Quem pôde ficar em casa, sem assim, as garantias de direito, e aí a gente fala de todo um combo também, né? A garantia de trabalho ou auxílio, as necessidades de deslocamento para trabalho, a necessidade de deslocamento para saúde, né? Então, eu vejo que ter essa lente, né, também para entendendo a crise, né, entendendo a pandemia, mas não só, acho que todos esses problemas que a gente vem observando durante muito tempo, né, durante décadas, séculos nas cidades brasileiras, essa população negra, sobretudo, né, são os trabalhadores, né, de transporte, né, justamente também motoristas, cobradores, entregadores, como a gente falou agora há pouco, né, e aí tornam-se rapidamente também esses atingidos, né, acho que de dupla maneira, né, acho que tanto pela exposição quanto pela precariedade, né, dessa estrutura que a gente tem enquanto cidade, né, que é desigual e ela se evidencia mais, né, nesses momentos. Ainda sobre esse tema das desigualdades mesmo na cidade, eu queria saber como que a configuração de uma cidade, ela atua ou contribui com a manutenção dessas desigualdades. Quer falar, Maria Luísa? Posso continuar daí. Eu acho que de várias maneiras, né, assim, se a gente for pontuar mesmo, acho que são muitas formas, e aí eu fico pensando, né, a gente tem uma noção de que esses problemas, né, vindos do desenvolvimento urbano não são novos, né, acho que como a gente já está pontuando brevemente, assim também como essas dificuldades, né, que determinadas parcelas, determinados grupos da população brasileira também enfrentam, né, então acho que são questões de décadas mesmo que a gente está falando aí, né, e aí como eu até pontuei, né, uma das coisas que motivou a estar nessa atuação, né, porque a gente também vai entendendo que todo mundo, né, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos constitucionais, né, entretanto, quando a gente vê esse processo também de
rápida e intensa urbanização também, pela qual grande parte das cidades brasileiras passaram e vem passando, né? Eu acho que isso foi uma das principais questões atreladas a essas desigualdades sociais, econômicas, culturais, experienciadas principalmente assim, a partir do século XX, né? Que é onde a gente vê justamente essas grandes mudanças assim, atingindo os nossos principais centros urbanos também, né? E perduram até hoje. E aí fico pensando, né, que em razão desses novos, mas não tão novos, né, arranjos gerados por esse desenvolvimento urbano, a gente vê que essas relações vão se tornando mais complexas, intensas, abrangentes, assim, e revela justamente essas relações, né, de poder entre indivíduos, grupos, e como isso também se desdobra, né, na cidade, nessa produção de cidade, e consequentemente também nesse direito e acesso à cidade, né. Enfim, então eu acho que é um pouco disso, né? E aí eu fico pensando quando eu trago, né? E o Vitor também, quando traz você, também quando traz todos esses temas, que eu acho que são inúmeros, né? Instigam muito quando a gente fala de cidade como um todo, né? A gente está falando também nesse, empenhar esse olhar, né? Mais cuidadoso para essa relação contra-hegemônica, eu diria assim, né? De pensar e fazer as cidades, né? Então eu acho muito importante essa conversa, assim, para justamente a gente conseguir abrir esse diálogo aos estudos urbanos e, consequentemente, também articular com uma ideia, né, de políticas e de ações que enfatizam também essa heterogeneidade, né, do que compõe a cidade, né? Então, colocando em xeque justamente também narrativas únicas, modos de pensar único, né? Os modos de fazer único, né? E esses limites também de interpretação estabelecidos assim pelos estudos urbanos, né? E pelos estudos da modernidade como um todo. Enfim, então, fico pensando muito nisso, né? Acho que há décadas a gente vê essas coisas acontecendo, e agora mais ainda, né, acho que vai ficando mais latente, e a gente ainda mais nessa busca, né, de enfrentar, né, enfim, de resistir um pouco a essas condições dadas, né. Vitor, você quer falar alguma coisa sobre isso? Posso seguir também. Posso falar. Eu acho que, assim, complementando, né, ou seguindo aqui, inspirado pela fala da Maria, eu acho que a gente tem um modelo de cidade, né, como já dito, muito segregado, mas não só segregado socialmente, mas muito segregado também por uso, né? A gente tem nas grandes cidades brasileiras áreas centrais, onde há uma grande provisão de trabalhos, e a maior parte da população ela é obrigada, né, até pelo valor do solo, porque as políticas também de uso de solo estão mudando, e hoje é permitido, por exemplo, você construir edificações residenciais nas áreas centrais, o que não era permitido no Rio e São Paulo por muito tempo, por exemplo. Então, a gente tem aí um desenho de cidade, né, baseado numa legislação que obrigou as pessoas a morarem muito longe dos postos de trabalho, né, e com deslocamentos muito grandes e com muito tempo ao longo do dia. O deslocamento médio na região metropolitana do Rio, da força de trabalho, é de 150 horas aproximadamente. Desculpa, 150 minutos, 150 horas. O dia só tem 24 horas, né? 150 minutos. E são mais de 2 horas se deslocando para ir e voltar ao trabalho. Isso é o médio, né? A gente tem grupos que demoram 4, 5 horas nesse deslocamento. E a gente sabe que a maior parte das pessoas que fazem esses autodeslocamentos, eles não fazem por escolha. Não são, a minoria, aquela que está, por exemplo, na periferia metropolitana, em condomínios fechados de luxo. A maioria das pessoas estão lá não por escolha e passam horas todo dia se deslocando nesse vai e vem. E a gente tem que mudar isso, né, imediatamente. Assim, com um pouco de otimismo, eu vejo que esse debate ele é emergente, né? Essa discussão vem aí no último plano diretor da cidade de São Paulo, ela vem aí em diferentes cidades, isso sendo mais debatido, sendo mais discutido. Então, mas a gente sabe que a cidade, para se transformar, ela tem também um tempo muito mais longo, né?
A mudança cultural é muito longa e a mudança da arquitetura e do urbanismo é muito longa. Então, esses processos, a gente não vai ver isso de imediato, mas é nosso papel que as próximas gerações tenham uma cidade mais inclusiva. E aí, tem assim, 3 exemplos que eu queria dar, assim, assim, feitos na década de 2000, o que eu acho inaceitável hoje em dia, contra qualquer pensamento urbanístico contemporâneo. Tem um complexo, por exemplo, na Marginal Pinheiros, com shopping, condomínios e residenciais e torres corporativas, né? O Cidade Jardim, e a gente sabe que como se acessa o Cidade Jardim. A gente tem calçadas para chegar lá, a gente consegue entrar naquele complexo a pé, por exemplo, de bicicleta. Acho que essa é uma questão importante. A nossa legislação permite esse tipo de construção de não cidade. Outro ponto, ali mesmo na Marginal Pinheiros, a ponte estaiada, ela foi construída só para carros. Uma ponte, ela tem quantos anos, a ponte estaiada? Assim, uma década. Como é que uma ponte no meio de uma cidade, ela não tem uma calçada e uma ciclovia? Não permite que as pessoas se locomovam. É outro exemplo, assim, absurdo. E um último exemplo é a Vila Olímpica, construída agora para a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, que a Vila Olímpica, um complexo aí com muitas torres residenciais, ela foi construída como um condomínio fechado. Condomínio fechado, a gente sabe que é não cidade. Eu acho que é o símbolo da segregação. Agora, assim, vendo o lado otimista, a gente vê uma discussão muito grande sobre bilhete único, a gente vê uma discussão muito grande sobre faixas exclusivas para ônibus, coletivos de média e alta capacidade, né? Isso é super importante. A gente precisa de políticas mais focadas em todas e todos, e menos políticas para setores. Você falando agora dessas questões da marginal, me lembrou, eu não vou saber todos os detalhes, mas eu me lembro que tem uma ação civil pública, acho que da ciclocidade, sobre o aumento da velocidade das marginais. E um dos pontos a gente tem pontos de ônibus, né, na marginal, a gente tem pessoas que circulam a pé, e como essas pessoas estão expostas, como elas chegam lá, como elas circulam, como elas vão. Eu acho que esse debate é bem necessário mesmo. Queria ter mais informações sobre essa ação, não sei se vocês conhecem, mas é algo, pelo menos, para se pesquisar, porque acho que pode contribuir muito para pensar sobre isso. E sobre essa questão da cidade inclusiva, né? Vocês estão trazendo muitos pontos, mas quais que são os desafios para, de fato, colocar em prática, tornar essas cidades inclusivas, tornar uma cidade como São Paulo, né? Que é da onde eu falo, da onde a gente fala aqui na Mário, uma cidade inclusiva, por onde começar? Acho que a gente já começa nesses debates, acho que tem muitas ações, mas quais vocês veem que são os principais desafios? Eu vou pegar o Pode gancho falar. da velocidade, porque esse tema ele é quente na mobilidade. Assim, certamente a cidade é um complexo, né? E tem diferentes lentes para se ler a cidade, né? E essa transversalidade que existe entre esses diferentes temas. Mas tentando ser objetivo e olhar através da lente da mobilidade, há algumas ações imediatas de curto prazo e de baixo custo. Eu diria que a primeira delas é a velocidade. Essa é uma questão essencial, né? A gente tem diversos países e cidades do mundo com políticas de tolerância zero. Quem tem sido assassinado nas nossas ruas? A estatística mostra claramente, né, que não é o homem rico que vive no setor sudoeste paulistano. Tá? Obviamente que ele também, mas muito menos. Né? E outra questão, que a população que anda
em veículos particulares motorizados é muito pequena. A maior parte da população vai caminhando para pegar o seu ônibus, vai caminhando para pegar o metrô, o trem, ou então vai caminhando até o trabalho porque não tem dinheiro, né, para pagar um transporte público. Enfim, a velocidade máxima numa cidade é de 30 km por hora, assim, estourando numa via que deveria ter maior velocidade, deveria ser de 40 km por hora. A gente sabe hoje que é um assassinato permitir velocidade de 50, 60, 70 km por hora numa cidade. Rio de Janeiro, Avenida Atlântica, né? A gente vê pessoas idosas, crianças, enfim, pessoas de todos os perfis atravessando aquela avenida para ir para a praia de Copacabana, que é uma das maiores áreas de lazer, numa via que permite 70 km por hora. Isso é um assassinato. E quando uma pessoa é atropelada ali, a gente não pode chamar isso de acidente, né? Então, a gente tem que mudar isso imediatamente. Tá? A violência do trânsito, ela também é assimétrica, né, na cidade. E a gente tem que respeitar os mais frágeis. Então, a gente tem que mudar isso imediatamente. Um dado de uma pesquisa que eu fiz, que é a pesquisa da economia da bicicleta, tudo que foi investido na história da cidade de São Paulo inteira em infraestrutura cicloviária foi menos do que o governo passado em um ano de política de reasfaltamento. Então, assim, alguma coisa está errada nessa conta, né? Eu começaria por aí. E, obviamente, que a infraestrutura cria demanda. Menos viadutos e mais ciclovias, mais calçadas. Maria Luísa, você quer também... Eu coloco um pouco também, acho que vários inícios de conversa, né? De uma coisa aí que é gigante, né? E pegando até esse final do Vitor, assim, fico pensando muito também nessa necessidade de inverter a ordem, né? Inverter essa ordem aí de prioridades, né? Do que a gente está falando aí, dessa dimensão do corpo e dessa dimensão, né? Do que é o carro, do que é... Isso também é poder, né? Que a gente está falando, são estruturas de poder. E aí você colocou, né, Amanda, no início da fala, uma notícia que você viu, hoje também, coincidentemente ou não, né? Quando eu abri, né, as notícias para olhar hoje, a primeira notícia que eu vi foi que um ciclista no Rio de 17 anos foi atropelado enquanto ia trabalhar, né, se não me engano, no Meier. Enfim, então, assim, acho que tem toda uma questão, né, um conjunto de coisas envolvidas aí, né, que vão aumentando esses desafios, né, mas aí até trazendo um pouco mais sobre essa perspectiva que eu venho trabalhando, né, eu fico pensando muito também na necessidade, um dos desafios, né, acho que para a gente que está atuando ali também, conseguir fazer com que todo mundo, assim, em certa medida, né, consiga também reconhecer essa coexistência, né, das vidas e dessas trajetórias particulares, né, que se conectam, acho que por essa distribuição geográfica, né, enfim, aí eu, nessa busca também, né, de direcionar esse olhar sobre os conflitos contemporâneos na cidade, né, nessa problematização também de como essa lógica, né, do planejamento urbano é feita ainda, eu acho que isso consiste ainda nesses passos, nesses desafios que a gente vem tendo, né, e, enfim, acho que aí, pensando nesse contexto, né, entendo que esse é um objetivo que assume muita importância também, né? Principalmente nesse contexto atual, no Brasil, né? Uma vez que essas diferenças ainda não possuem, né, os mesmos direitos de circulação. E aí, quando eu até falei agora há pouco, né, de reconhecer essa coexistência de vidas, né? Aqui também eu estou falando que me interessa pensar em todas as vidas, né, não humanas, no que compõe, né, esse e os outros mundos também, que em certa medida dão condições para que a gente esteja aqui, né, e quando a gente fala de circulação, né, de mobilidade, eu acho que de todas essas coisas que estão integradas que a gente está colocando, né, tá tudo interligado, né, é o meio ambiente, é a saúde, é o bem-estar coletivo, é o bem-viver coletivo, né, educação. Enfim, então, esse é um grande desafio também que eu entendo, né, da gente conseguir ter essa dimensão de coexistência e de integralidade, né, ali que um necessita desse outro, né, tá tudo atrelado e um não anula o outro, né, então acho que para a gente conseguir, né, acho que um desafio é que a gente consiga, né, que
a gente que as pessoas tenham, né, essa dimensão, né, principalmente quem está, né, promovendo, enfim, atuando diretamente, né, nessas ações, enfim, nessas práticas também para a cidade. Né? O Vitor falou sobre essa questão da palavra acidente, acho que isso é muito importante bater nessa tecla, né? Não é um acidente. E me fez lembrar também, eu tirei a minha carta de motorista, acho que faz 10 anos, então faz pouco tempo, e nessa época eu lembro que começou a se falar sobre a prioridade na faixa do pedestre. Eu me lembro que foi na época que eu tirei a carta, porque eu até comecei a dirigir já com esse input, sabe? Mas é muito louco, assim, eu vejo pessoas mais velhas que não conseguiram se adaptar a essa mudança e que é isso, não para, né, numa conversão ou mesmo numa faixa que não tem semáforo. Eu acho que mas ao mesmo tempo muita gente mudou. E eu acho que é batendo nessas teclas que a gente começa, né, também uma mudança. Então, sim, tem que parar. A prioridade é do pedestre, me trouxe um pouco essa reflexão, acho que são coisas importantes de reforçar. E também eu queria saber o que para vocês, sobre o que a gente fala, eu acho que a gente está falando sobre tudo isso, mas tem alguma coisa que vocês acrescentariam, por exemplo, o que a gente fala quando a gente fala sobre acesso à cidade ou sobre mobilidade, né? Porque falar sobre mobilidade não é só falar sobre mobilidade, isso está muito evidente nas falas de vocês dois. Mas tem alguma coisa que vocês acrescentariam, assim, sobre o que é o acesso à cidade? O que isso representa como sociedade, né, num contexto de desigualdade e tudo mais? Quem quer começar, podem se candidatar. Victor, quer começar? Posso. Eu vou ampliar, posso ampliar um pouco a sua questão, porque a gente está fazendo essa conexão entre mobilidade e acesso à cidade, direito à cidade, né? E aí eu queria ampliar para outras dimensões. E aí eu queria falar da mobilidade ativa, entendendo a mobilidade ativa como todo deslocamento, a propulsão humana, através do esforço do próprio ser humano. Então, caminhar, pedalar, andar de skate, etc. Né? E por que eu bato tanto na tecla da mobilidade ativa? Porque temos visto no mundo inteiro a mobilidade ativa como parte da solução para as cidades do futuro, para a sustentabilidade das nossas cidades. A gente precisa disso, né? E por um acesso mais equânime das nossas cidades. Eu acho que a mobilidade ativa, ela impacta diversas dimensões, né? Se a gente fala da questão, por exemplo, climática, ela tem um papel fundamental. Se a gente quer discutir, por exemplo, emissões de gases de efeito estufa, a mobilidade ativa é parte da solução. Então, se a gente consegue minimizar esses efeitos, isso também vai ter um impacto positivo em toda a nossa população. Outro ponto, a questão econômica. O custo dos engarrafamentos que a gente tem, o tempo que quem mora na região metropolitana no Rio leva, em média, de 2 horas nesses deslocamentos, alguma coisa está errada. Por que a gente obriga pessoas a passar esse tempo todo se deslocando? A gente precisa de novas políticas de habitação. A gente precisa habitar as áreas centrais das nossas cidades e fazer com que as pessoas se desloquem o máximo possível através da sua própria, do seu próprio esforço. Né? Outro ponto é a questão social. A mobilidade ativa, como eu mencionei anteriormente, faz com que nós sejamos mais iguais e que a gente encontre mais o próximo. Isso, para mim, é uma questão ampliada do acesso à cidade, é muito importante. Quando eu estou trancado num carro, eu não reconheço o outro. Né? Uma cidade ela é mais cosmopolita, ela é mais tolerante, né, com o próximo, a partir da mobilidade ativa, a partir do caminhar e do pedalar. Um exemplo que eu acho ótimo é a Paulista Aberta, aliás, com um nome excelente, porque ela se abre ao pedestre, né, e se fecha o carro, então ela se chama Paulista Aberta. Aquilo é uma comemoração para a diversidade. Né? Eu me encontro lá, eu posso ser quem eu sou lá. Então, é um espaço que tem um cosmopolitismo. Isso é interessante, né? O carro não permite isso, por exemplo. Né? Outro ponto é a questão da saúde.
A gente tem a pandemia aí ligada ao Covid, mas existe aí uma pandemia no mundo ligada à obesidade. A OMS já indicou, a gente tem uma questão séria que 1/3 das crianças e 1/4 dos adultos, eles não fazem atividade física mínima diária que eles precisam. Isso é uma questão seríssima, né? E tem uma questão, obviamente, ligada a custo, né? De pagar academia, etc. As pessoas poderiam, através do seu deslocamento, serem mais ativas e serem mais saudáveis. E eu acho que isso é fundamental. Outro ponto ligado a isso é o envelhecimento muito rápido da nossa população. A gente precisa que as pessoas se movimentem mais. Então, num olhar transversal, a mobilidade ativa aí, ela pode impactar de diferentes formas a nossa qualidade de vida e o acesso à nossa cidade e também uma busca de uma cidade mais... a cidade que nós queremos, a cidade inclusiva. Eu queria fazer só uns comentários sobre o que o Vitor falou, que me trouxe várias questões, né? Eu lembro de ver algum tipo de notícia, pesquisa sobre piora da saúde por essa falta dessa obrigatoriedade de se mover, né? De caminhar até o metrô e tal. Acho que isso na pandemia, né? E você falou da Paulista aberta. É engraçado, né? Porque quem usa o carro, quem é dependente do carro, normalmente chama de Paulista fechada. Nossa, já a Paulista está fechada. É muito curioso, né? Uma questão de ponto de vista. E, por fim, você fala da questão do deslocamento, desse tempo de deslocamento, que realmente é uma coisa contraproducente, assim, né? Tanto que, nesse momento da pandemia, pessoas como eu, que tiveram o privilégio de poder ficar em casa, trabalhar de casa, perceberam que foram muito mais produtivas no trabalho, porque não sofriam mais com 1, 2 horas desgastantes de um transporte e conseguiam, né? Essa coisa, você acorda em 10 minutos, você pode estar no seu computador produzindo, então até interessante para o capital, talvez, mas então acho que isso faz muita diferença mesmo no nosso aproveitar a vida para quem pode. Acho que isso tem que ser muito debatido, esse espaço, essa distância, quem está onde, trabalha onde, porque é assim. E eu vou contar uma história de uma situação que me fez olhar muito para o meu privilégio. Eu sou muito fã, muito adepta do horário de verão. E uma vez, no meu trabalho, a gente estava lá, eu tinha chegado super cedo e estava eu e uma senhora que trabalhava na limpeza. E por algum motivo veio esse assunto do horário de verão. E ela me disse que não gostava, que queria que acabasse. Eu, nossa, mas por quê? Ela falou, porque eu acordo 4 horas da manhã e tá escuro. E é muito perigoso. Eu me sinto muito medo quando eu vou pegar o ônibus. E aí eu falei, nossa, é muito doido, né? Nunca pensei sobre isso, nunca passei por isso, não precisei pensar sobre isso. Então, é isso, né? É muito mais do que falar sobre mobilidade ou sobre acesso à cidade, é segurança, são muitas questões que se atravessam mesmo. É isso, um compartilhamento aqui. Maria Luísa, você quer completar Sim, alguma não. Eu me sinto muito contemplada também, assim, com as coisas que você colocou, né? Porque eu estava, enquanto o Vitor falava também, né, a partir da sua pergunta, né, eu fiquei pensando, putz, a gente falar, né, o que é falar de acesso à cidade, de mobilidade? Para mim é falar desse direito que a gente tem mais importante, né, que é o direito à vida também, né? E aí, novamente, a gente está falando aqui desse direito à vida, né, assim, no sentido real, né, assim, que a gente vê esses assassinatos em si causados por esse modo com que as nossas cidades são pensadas, mas por esse direito à vida, que é tudo o que constitui essa dimensão, né? Novamente, né? Saúde, deslocamento, trabalho, emprego, renda e qualidade de vida também, né? Enfim, então eu fiquei pensando muito nisso. Acho que é uma das questões, assim, que a gente vem falando, né? Pensando, agora um pouco voltada para Maria Luísa, que você fala sobre habitar as cidades, né, nos seus projetos, e eu vi no Instagram do Terra Preta Cidade uma frase que é: desembranquecer a cidade significa repovoá-la com um tanto de coisa que foi sequestrada dela.
Eu queria saber o que isso significa, o que é repovoar essa cidade, o que é desembranquecer a cidade. Legal, bom. Então, antes até de falar um pouco do que a gente está propondo, né, só contextualizar, né, e apresentar a coletiva, né, que acho que, como o nome já diz, tem eu e mais 4 mulheres negras também que fazem parte, né, que é onde também, de onde parte essa conversa do desembranquecer a cidade, né, então, assim como você apresentou no início, Amanda, a gente é essa coletiva, né, de mulheres negras que a gente visa desembranquecer as práticas, as narrativas, enfim, tudo que a gente puder em relação à cidade, e aí cada uma também, né, em suas áreas, né, então foi fundada em 2018, a partir desse desejo de nós 5, né, enfim, e ambas também residentes, assim, em cidades diferentes, né, Salvador, Vitória, São Paulo atualmente, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, então a gente tem justamente também, quando a gente fala sobre essa perspectiva, né, de mulheres negras, tem já essa dimensão de um deslocamento do movimento muito importante para a nossa Constituição enquanto de entendimento de cidade. E, enfim, então, essa coletiva Terra Preta Cidade é essa coletiva, né, formada por essas mulheres que atualmente, né, segue em algumas produções, né, produzindo também reflexões sobre esses processos, teorias, práticas e movimentos, né, assim, relacionados a essa dimensão, né, das urbanidades diferentes aí de cada lugar do Brasil. E aí, aproximando um pouco, porque a gente está falando, então, de desembranquecer a cidade, que é essa proposição que, ao meu ver, assim, também, antes de entrar nos detalhes também, amplia essas possibilidades de quem pode habitar a cidade, né? Por isso que eu falo tanto de habitar, né, a cidade, que aí a gente inverte um pouco essa lógica, né, de que uma lógica que sempre esteve aí e a gente vê que não funciona, né, não contempla todas essas coexistências, todos esses mundos, todas essas pessoas, né. E aí a gente justamente coloca, né, que desembranquecer também é repovoá-la com essas coisas que foram tiradas, foram sequestradas, foram, enfim, invisibilizadas como se não fosse digna, né, como se não fosse real, ou como se não fosse relevante para essa construção e produção de cidade e do pensamento em si também, né, e a gente poderia aplicar essa construção em si, nessa proposição em várias questões, né, várias abordagens, mas aí, trazendo, né, novamente a cidade, né, quando a gente pontua isso, né, acho que no começo da nossa conversa também a gente colocou muitos pontos, né, que conduzem para o entendimento de que essa cidade também ela é discursiva, né, e ela é politicamente também construída por determinados setores, determinados agentes, determinados, enfim, sujeitos, como uma coisa incompleta, né, enfim, então acho que trazer, né, quando a gente coloca em jogo, né, e em certa medida chama, né, faz um convite também ao desbranquecer a cidade, eu acho que é pensar também nessa amplitude, né, de pensamento dos estudos urbanos em si, e aí pensar isso, sobretudo também no campo dos estudos urbanos, ou da arquitetura e no urbanismo aqui, que é de onde a gente está falando também, né, falar de desembranquecer as cidades também afeta essas questões estruturais, né? Então, no sentido de provocar, como eu coloquei agora há pouco, né? De provocar também, né? Então, chamar a branquitude como parte dessa construção racial também, né? E não só a população negra em si, ou a população indígena, enfim, mas fazer uma provocação dessa inversão de ordem, dessa inversão de lógica que também, e colocar a branquitude também como parte dessa construção racial nas cidades, né? E aí, justamente, a gente está falando também, acho que por vários pontos que a gente passou aqui, que ainda se mantém, né, essa hegemonia nessa área de atuação especificamente, né, e, enfim, e, além disso também um olhar muito referenciado como um todo, e aí muitas das vezes também a gente vê aplicações nas nossas cidades que não cabem na nossa realidade, né, sociocultural, enfim. Então, bem rapidamente, assim, eu acho que quando a gente está falando disso, né, é toda uma provocação também, né, um convite também para que a gente consiga inverter e colocar em jogo, né, e colocar em questão também como possibilidade de habitar essa cidade, né, de ter acesso à vida, para que todos tenham, né, esse acesso. Eu vou seguir um pouquinho. Vitor, você quer falar? Acho que você quer fazer Posso
comentar. Eu acho que assim, esse tema é essencial. Aliás, eu faço parte do... Já que a gente está falando de arquitetura e urbanismo, eu faço parte do núcleo docente estruturante da Faculdade de Arquitetura na UFRJ. E a gente está passando por uma discussão de mudança curricular. E essa questão é uma questão essencial nesse debate, né? Não só dentro de uma escola de arquitetura, mas, em geral, né? Dentro das universidades, esse olhar sempre europeu, como a Maria comentou, né? A gente precisa desestruturar isso, a gente precisa repensar isso, a gente tem que começar a ter um olhar a partir do sul global, né? A gente tropicalizar o nosso debate, eu acho que isso é essencial. Essa discussão sobre também segregação, né? E quando a gente fala, eu acho que tem muitos dados já mostrando isso no Brasil, a gente tem que, de fato, partir para políticas efetivas, que mudem essa realidade imediatamente, né? Porque a gente tem, os dados estão aí, mostram, né, como a nossa sociedade é desigual. Então, eu acho que o caminho é por aí. Eu vou emendar aqui mais uma para Maria Luísa, porque vem também nessa toada, porque teve uma, nesse mesmo vídeo que você, aquele vídeo sobre, ai meu Deus, desembranquecimento da arquitetura, também você fala sobre a arquitetura ser mais do que edifícios e construções, né? E eu achei isso muito interessante, acho que está evidente no que a gente veio conversando até aqui, mas eu gostei muito da relação que você faz com a música. E aí também isso volta, né, para o Vibration e a sua escrita de que notas musicais são arquitetura. Isso é muito poético, muito bonito e faz muito sentido, especialmente quando você explica, você fala sobre isso. Então, eu queria te pedir para compartilhar também um pouco dessa sua pesquisa. Ah, legal. Então, essa é uma pesquisa, assim, que é uma pesquisa até, eu costumo falar que é uma pesquisa de vida, né? Porque a gente que é pesquisador também, que está aí, né, enfim, atuando, a gente é muito inquieto, né? Então, é uma busca constante aí, né? E aí é parte de uma pesquisa, como eu falei, né? É uma pesquisa de vida, mas também é uma parte de uma pesquisa que eu também venho desempenhando agora no doutorado, para tentar trazer um pouco mais dessa relação também, principalmente, e aí eu coloco, né, geralmente eu parto das musicalidades afrodiaspóricas, mas talvez eu não consiga entrar, né, em todos os detalhes aqui dessa dimensão, mas uma das principais coisas, né, que eu venho buscando, né, construir, assim, e dialogar com isso, né, com vibration, né, e com esse diálogo com a música, com as musicalidades, para que a gente também passe a perceber e a produzir a cidade fora de uma lógica somente heliocêntrica, né? De uma lógica apenas limitada à visão, né? E que a gente consiga também ter essa dimensão da percepção de outros sentidos, que eu acho que tem tudo a ver também, né? Assim, com o que a gente está falando, né? Que a gente está falando de uma escuta, né? De um sentido, né? Também de uma... Enfim, de coisas que vão para além, né? Disso que é somente o concreto, né? Quase literalmente também, né? Quase que vão para além do que é o concreto. Mas entender também, né? Acho que é dialogar com isso, mas entender e reconhecer também, né? Que essas percepções, elas constituem, né? Essas técnicas, saberes, constituem também essas práticas também do fazer a cidade, né? E aí, quando a gente olha especificamente para essa dimensão, né? Afrodiaspórica, territórios negros e afins, né? A gente consegue ter isso, né, como uma forma de reconhecimento, né, e até dialogando com a coletiva Terra Preta, né, uma forma de reconhecimento de todas essas práticas, de todos esses saberes, de todas essas formas de entendimento e de produção, também que não foram reconhecidos durante anos, né, e eu acho que quando a gente parte, né, desse lugar, né, de entender a arquitetura, o urbanismo também pelas musicalidades, né, e sentir, né, não só ver, acho que a gente expande essas dimensões também de realização da cidade, né? Então, vai um pouco por aí, né? Uma pesquisa longa, mas que eu curto muito, né? Obviamente, né? Então, tipo, eu amo essa pesquisa que eu venho trabalhando também agora no doutorado, e acho que é um pouco disso, assim.
Gente, todos esses sites deles, pesquisas, atuações, os links vão estar todos no YouTube, também dá para encontrar os sites deles e são realmente coisas muito interessantes, vale a pena. Eu fazendo a pesquisa, fiquei lendo um monte de coisa sobre vocês. Isso é muito legal. Tem uma outra questão que eu acho que é complementar, inclusive estou achando muito legal como as pesquisas de vocês são muito complementares, né? Vocês trazem coisas que dialogam muito. E eu fico pensando sobre as novas tecnologias, né? Então, a gente falou, por exemplo, sobre os aplicativos, o uso do patinete, da bicicleta, mas também como, em outros aspectos, como que essas novas tecnologias, o celular e as coisas que a gente tem na mão, eles podem contribuir com o acesso, né? O direito à cidade, ao transporte, ao ir e vir e ocupar a cidade mesmo. Acho que isso é muito importante nesse momento, e como que a gente pode fazer isso de forma sustentável, talvez, se couber essa complementação. Vitor, quer começar? Ok, eu acho que esse debate aí, ele tem cada vez crescido mais, né? Se fala muito de smart city, a cidade inteligente, tem se discutido muito como não só a implantação e a inovação, né? A implantação de novas tecnologias e inovação são potencializadas dentro da cidade, mas como elas podem ser também transformativas nessa cidade, né? Hoje em dia se fala muito que uma cidade inteligente é uma cidade inclusiva, é uma cidade tolerante, é uma cidade, né, que traz equidade. Isso é uma cidade inteligente. Obviamente que para a gente alcançar isso hoje em dia perpassa por utilização de tecnologias, né, utilização dos dados, mas isso tem que ser utilizado de forma inteligente também, né? Então, acho que aí é o grande salto qualitativo que nós podemos dar. E aí a gente precisa saber quem está nos representando e quão representativa é essa estrutura de legislativo, executivo, judiciário, etc., né? Mas a gente vê várias iniciativas super interessantes. Por um lado, em algumas coisas a gente ainda está caminhando, por exemplo, o sistema de transporte público no Rio de Janeiro, agora que vai passar por uma digitalização dos bilhetes. Até hoje, a bilhetagem ela não era digital, então era uma caixa preta. Se é uma caixa preta, como o governo pode, de fato, desenvolver políticas públicas efetivas e obrigar até as operadoras a alcançar determinados goals, objetivos, né? Então, o acesso a esse dado, né, a análise desses dados e a organização desses dados dos usuários é muito importante, né? Quem vai ter acesso, uma discussão também importantíssima, como esse dado vai ser acessado, né? E para quê? Isso também cabe se dizer. Mas a gente vê aí essa ciência do Big Data e a análise desses dados sendo muito utilizadas. Tem questões éticas aí muito sérias em relação a isso, a gente precisa ver que esses dados sejam anônimos, as pessoas não podem acessar, identificar esse usuário, né? Mas como esses dados podem ser acessados para que políticas sejam feitas para melhoria das condições. Hoje se fala, por exemplo, muito sobre a flexibilização do sistema de transporte público. A gente tem diferentes tipos de ônibus, por exemplo, né? Diferentes tamanhos, que respondem a diferentes demandas em diferentes horários, e para isso a gente precisa de investimento, precisa de tecnologia, para que a gente tenha também um sistema sustentável, socialmente sustentável, mas também economicamente sustentável, porque a gente sabe que o sistema público de transporte, na maioria das vezes, ele sofre aí muito com questões econômicas, né? A gente sabe que muitas das vezes ele é subsidiado, e eu acho que tem que ser subsidiado, mas como a gente pode trazer aí um mínimo de sustentabilidade para essa estrutura que é essencial para a cidade. Então, eu acho que assim, a gente não tem como fugir da tal da cidade inteligente dos dados. Eu acho que é parte da solução. Depende para como a gente vai usar e para quem, né? Maria, você quer também opinar? Pensando só uma breve contribuição, talvez, assim, relacionada
acho que o Vitor também tem todo mais um estudo, né, voltado a isso do que eu em si, mas pensando nessa dimensão, né, que está tudo novamente, né, interligado, assim. Então, pensar essa inovação, pensar essa tecnologia, pensar a sustentabilidade em si, né, a gente sabe que um dos pilares é justamente pensar em como a sociedade vai estar nisso, né? Então, e aí, acho que quando o Vitor foi falando, eu só fiquei pensando, né, nessa breve contribuição que eu poderia dar nesse sentido, de como essa inovação, né, como essa tecnologia pode contribuir para isso que a gente está falando de acesso, né, ou de circulação de mobilidade, a partir dessa perspectiva de gênero e de raça que também eu me coloco, né, e, enfim, aí fiquei pensando, né, nessa conexão com algumas dimensões de análise, né? A gente poderia falar, sei lá, da dimensão do corpo, desde o corpo, né, da rua, a cidade ou o desenho urbano como um todo, né? E aí, âmbito de comparações de escalas, né? Talvez essa micro, como a gente pode usar isso a esse favor, né? Essa tecnologia, essa inovação para pensar, né? Esse micro e o pensamento macro das cidades, enfim. E aí eu fiquei pensando, né, se for falar do corpo, né, tem acho que essa dimensão da segurança em si, né, enquanto, principalmente nós, mulheres negras, né, a gente entende esse limite ou não, né, do que é o público do privado, né, essa circulação pela cidade, enfim, quando esse corpo ela vai para essa outra escala, essa outra dimensão que é a rua, né, como que acho que essa inteligência é usada, né, para pensar fachadas, as calçadas que a gente está falando, a iluminação, a ciclovia, enfim, tudo isso que eu acho que integra, né, isso que a gente está falando também uma possibilidade, né, de usufruir dessa cidade. E aí, quando a gente vai para essa dimensão macro, né, que eu acho que é onde tudo se conecta, integra, né, e aí também onde a gente vê toda essa falta de conexão e integração também da inteligência, da inovação, enfim, como, por exemplo, que a gente já passou por várias coisas aí, né, mas, enfim, aí fiquei pensando muito nisso, né? Nessa dimensão da inovação, da tecnologia, nessas dimensões e escalas que a gente tem também para falar da cidade, e também o quanto isso pode ser um papel fundamental também, né? Quando a gente se utiliza da tecnologia para que a gente consiga promover também uma educação urbana, né? Que eu acho que é um dos pilares também para que a gente alcance essa cidade, esse modelo de cidade, enfim, que a gente está tanto discutindo aqui também, que passa por um processo educacional também, né? Então, fiquei pensando nisso, assim, acho que era essa contribuição também desse ponto. E, gente, sendo bem sinceros, vocês acham de fato possível, viável, tornar grandes cidades brasileiras cidades inclusivas? Não? A pergunta de milhões. Essa é a pergunta de milhões. Olha, eu acho que, assim, eu penso que tem um conjunto de ações políticas, enfim, que a gente deve percorrer ainda. Eu, como boa sonhadora também, né, enfim, eu costumo até ouvir de um amigo, né, que enquanto tem problema, o problema foi feito, na verdade, o problema foi feito para resolver, né? Então, eu como boa sonhadora, eu acredito que sim, assim, né? Acho que a gente vai tentando, é o que a gente está tentando, né, no dia a dia, assim, das nossas práticas. Enfim, enquanto me for permitido sonhar também, eu vou ser otimista a chegar nesse modelo de cidade que todos e todos possam existir, né, em sua plenitude. Então, é uma pergunta difícil, mas acho que a gente vai seguindo nisso, né? A gente vai se mexendo aqui também, né? Tá incomodado, mexe ali, mas também vai seguindo e vai buscando puxar essas melhorias, né? Talvez, assim, tenha aí um certo quê de otimismo da minha parte, mas sim, eu acho que a gente, por exemplo, um encontro como esse aqui, para mim, é muito inspirador. E ações como essa que não faltam, né? Como se fala do Oiapoque ao Chuí, né? A gente tem pessoas aí no país inteiro pensando e refletindo e agindo, né, para essa transformação. Obviamente que o processo não é linear, né? A gente tem aí altos e baixos, mas se a gente vê ao longo aí do século XX, XXI, a gente tem aí melhorias e muitos avanços
na nossa sociedade e na nossa cidade, né? Depende, obviamente, da lente do tema, mas cada vez mais eu vejo aí uma agenda que trata de políticas de inclusão. Esse debate ele tem sido muito ampliado, né? Precisa ser muito mais ampliado, obviamente, né? Eu acho que tem muito a ser feito. Talvez na nossa geração a gente não veja essa cidade inclusiva, mas certamente a nossa responsabilidade, essa transformação, e eu acho que estamos aqui para isso. Que bom. Não, com certeza é importante ser otimista e acho que é isso, a gente vem realmente vendo muitas melhorias, muitas mudanças. É importante lembrar que não é linear, porque às vezes rola uma ansiedade, mas as coisas estão acontecendo. Bom, a gente está caminhando aqui para um final, mas tem uma pergunta que eu gosto de fazer, de aplicar a várias áreas, que é qual que é o papel, nesse caso da arquitetura, na construção da memória e para contar a história de um país. Maria Luísa? Bom, vou tentar fazer um amarrado aqui também sobre o que eu penso sobre isso, né? Eu gosto muito de uma frase, né, que é até do Januário Garcia, que é o fotógrafo, né, carioca, que morreu esse ano devido à Covid, né, que ele fala que existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. E aí, isso eu começo com essa frase, né, porque eu acho que traz, né, essa dimensão que a gente está falando, né, da importância de todo esse debate aqui, né, e tanto também da arquitetura, do urbanismo, para a construção dessa memória, né, de um país. Né? Então, a gente está falando de territórios contidos de histórias, a gente está falando de relações aqui entre pessoas, com a cidade, a gente está falando de lógicas também que, né, que não são engessadas, elas vão mudando, tem essa dimensão do tempo aí também, né? E que resistem, né, também a toda essa dimensão aí do tempo e espaço. E aí, quando a gente traz, né, acho que para a arquitetura, para o urbanismo em si, acho que tratando aqui também, acho que de uma maneira muito geral, né, eu entendo que a gente tem esse papel também, né, de contar essas histórias, né, e assim como até coloquei também pela proposição do Desembranquecendo a Cidade, né, ou de contar e recontar, reconstruir, né, e a arquitetura ela faz isso, né, a cidade ela faz isso, né, esses territórios fazem isso, né, então eu acho que parte dessa importância, assim, né, de não tirar, assim como o Vitor colocou no final, né, a gente tem essa responsabilidade, e a arquitetura também tem, né, a arquitetura, eu acho que é fundamental, assim, para que a gente consiga entender o que está sendo colocado e contado nas nossas cidades, né, então, sob qual lente, né, está sendo expressada, né, essa história, né, é uma lente incompleta, é uma lente que contempla, né, vários grupos, vários lados da história, né, enfim, então eu fico pensando muito nisso, né, e novamente, eu acho que vale, né, muito voltar ao que não é mostrado, né, dessa história, e recontar essas narrativas, né, através de pessoas que contribuir cotidianamente, através de outras perspectivas, né, e aí, puxa de novo, né? Desarrumar um pouco a ordem, inverter um pouco a ordem aí, desembranquecer as cidades, desaprender formas, para que a gente consiga ocupá-la, né? E contar essa história um pouco mais completa, talvez, não sei se seria a melhor palavra, né? Mas contar essa história da cidade a partir da arquitetura, a partir das práticas, a partir desses saberes, né? Que já habitam a cidade há muito tempo, né? Mas que ainda aí também estão invisibilizadas em alguma medida, né? Então, na minha perspectiva, acho que a arquitetura tem um pouco desse papel, né? De também estar instigando, questionando e provocando. E aí, acho que é muito importante esse pensamento crítico, assim, né? Quando a gente está fazendo e pensando nas nossas cidades, né? Sou eu? Tá. Adorei, Maria, muito bom. Eu penso dessa forma também, e a gente precisa, assim, eu acho que a gente precisa de mais transgressões nesse momento, e rupturas,
né? A gente precisa criar mais fricções nessas estruturas tão cristalizadas que a gente tem nas nossas cidades, né? Na nossa sociedade e nas nossas cidades. Eu acho que a arquitetura, a paisagem urbana, né? O próprio patrimônio arquitetônico, o patrimônio da paisagem, de alguma forma ou de outra, ele acaba representando estruturas de poder dessa sociedade, né? E a gente vê aí essas estruturas que têm uma duração até mais longa do que esses próprios poderes que às vezes já estão se esvaindo. Mas a cidade fica, essas estruturas ficam de alguma forma. Eu acho que também é muito importante a gente pensar como inovar dentro desse ambiente, dentro dessa paisagem urbana. Como dentro de uma paisagem construída até em outra geração, a nossa geração pode transgredir dentro dessa arquitetura dessa paisagem e trazer novas, como a Maria falou, novas relações, desembranquecer esse espaço, né? Como a gente pode pegar estruturas que cristalizavam uma determinada relação de poder e desestruturar isso, transgredir isso, né? E a arquitetura está ali, esperando por isso, a arquitetura construída, que eu digo, né? Estática, que não é estática, na verdade, né? Porque a arquitetura, a paisagem urbana é viva. A gente produz paisagem urbana, né? A gente é parte dessa produção. Então, eu acho que tem esse lado aí que a gente chama de talvez mais estático dessas estruturas, né, do ambiente construído, do edifício, da rua, mas isso a gente pode transformar o edifício pode se tornar obsoleto, passar por uma obsolescência, mas ele também pode ser renovado, inovado, transformado. Então, também é nosso papel ocupar esses espaços, ocupar a cidade de uma outra forma. Muito maravilhoso, vocês são incríveis. Muito obrigada, gente. Estou bem feliz de ter participado dessa troca. O que eu preparei era isso. Também queria saber se vocês têm alguma coisa que gostariam de acrescentar, talvez perguntar um para o outro, ou também fazer umas considerações finais aí. Se quiser começar, Vitor. Uma questão que eu acho que é importante ser falada, eu vou mencionar algo que eu tenho trabalhado muito no momento, mas eu acho que é uma questão também importante, além do debate sobre mobilidade ativa, que é o debate sobre uma transição tecnológica que a gente precisa na mobilidade, que é a chamada eletrificação. A gente sabe o impacto que tem nas frotas veiculares nas cidades, na saúde das pessoas, né? Tanto em termos de poluição sonora, mas principalmente poluição atmosférica, né? E a gente sabe aí, a estatística mostra a quantidade de pessoas que morrem, direto ou indiretamente, por causa disso. Então, quando a gente fala de acesso à cidade, e sabendo que a maioria das pessoas caminham na cidade, a gente precisa pensar também nessa dimensão da transição tecnológica. E aí, num diálogo aqui com a Maria falou sobre os sentidos, né? Achei tão interessante, né? Da arte dos sentidos, e eu trabalho muito com esse conceito de caminhabilidade, né? A caminhabilidade é o quanto o espaço urbano, o ambiente construído, ele é convidativo, ele potencializa o caminhar. E a caminhabilidade é o grão fino da cidade, né? A velocidade do pedestre. E o caminhar, ele faz com que a pessoa tenha mais domínio da sociedade, né? E ele explore mais os sentidos e a sua relação do seu corpo com a cidade. E aí me lembrou, fez essa conexão quando a Maria falou, né? Porque tem a questão do olfato, né? do gosto, das cores, da textura. Então a caminhabilidade traz esse grão fino, essa beleza, essa poesia da cidade, que é muito importante. E aí eu queria fazer essa conexão aí com a fala da Maria. Legal, Vitor. E eu acho que tá muito relacionado também justamente com essa dimensão dos sentidos, do corpo, né, do que chega, né, ao nosso corpo. A gente sente a arquitetura, a gente sente a cidade, né, e isso reflete também na nossa prática, né. Enfim, então também acho que para encerrar, acho que é um diálogo muito, muito rico, né, e aqui acho que, como eu coloquei em algum momento, né, foram vários inícios de conversas que, se deixassem, acho que
né, a gente vai desdobrando muito mais, eu acho que requer, né, alguns assuntos também requerem também um pouco mais, né, de atenção e cuidado, mas pensando, né, para encerrar talvez o meu pensamento também, eu ressaltaria, né, que nessa dimensão dessas conversas que a gente está tendo, né, tem três passos, assim, que eu acho que fundamentam, né, essa importância dessa conversa que a gente está tendo aqui, né, e para que a gente avance, assim, em certa medida, né, que a gente está falando de uma leitura, né, que é ler a cidade, né, a partir de perspectivas políticas, cosmologias, né, que façam sentido, né, e não essas que, assim, que são impostas, né, acho que por um poder, enfim, ou por quem constrói a cidade de fato, a percepção que justamente passa, né, acho que, e para mim é muito importante, que passa por esse lugar, né, de sentir e deslocar somente, né, do que é dado, do que é construído, e essa ação também, né, enfim, de pensar políticas, incluindo também, né, de mobilidade, políticas, né, inclusivas, políticas antirracistas, né, que contemplem, né, essas reflexões que passaram pela nossa conversa, né, essas reflexões de gênero, de raça, de classe, né, de maneira que seja possível, né, assegurar que esse direito chegue, né, a essas pessoas, né, e de fato que a gente consiga uma emancipação em si, né, quando a gente fala também nessa perspectiva interseccional e nesse, enfim. E acho que seria um pouco disso, assim, acho bem rica mesmo a conversa e renderia muito mais.